Homem-Aranha Sem Volta pra Casa foi um dos maiores eventos da história da Marvel. A reunião das 3 versões principais do Homem-Aranha do cinema que fizeram parte da nossa vida. Mas mesmo assim existe um potencial gigantesco do filme que foi completamente desperdiçado. O Duende Verde com tecnologia Stark, por exemplo, o uniforme preto do Homem-Aranha lembrando muito o uniforme do simbionte, e inclusive outras possíveis maneiras que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield poderiam ter sido introduzidos no filme. Eu sou o Piper e é o seguinte, mano, saiu o livro de artes conceituais de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, e hoje eu vou te mostrar todo o potencial do filme que foi desperdiçado. Hoje eu vou te mostrar a história não contada de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Eu acho que todo mundo se lembra desse filme e como ele retorna exatamente depois de Homem-Aranha Longe de Casa, onde literalmente o mundo inteiro descobriu que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E de todos os retornos especiais do filme, sem dúvida alguma um dos mais marcantes é o do J. Jonah Jameson, interpretado pelo J.K. Simmons. Sobre esse retorno, o ator chegou a comentar que ficou extremamente feliz de voltar no papel e que não existiria Homem-Aranha sem o JJ, o que é verdade, né, velho? Só que a forma como o J. Jonah Jameson seria apresentado aqui no filme seria completamente diferente do que a gente viu na versão final. Ele não teria um jornal gigantesco, cheio de funcionários nem nada do tipo. Ele seria um cara que trabalharia numa estrutura bem mais humilde, com fundo verde ali na própria sala de casa. E a ideia seria essa mesmo, como se o Daily Bugle, né, o Clarim Diário, tivesse ainda começando ali, sendo construído pelo J. Jonah Jameson. Pelas artes conceituais a gente consegue ver o cara ali na sala e dá pra gente ver que na parte de baixo ele tá de pijama ainda. Aparentemente no decorrer do filme, o Peter iria até o J. Jonah Jameson pedindo uma espécie de retratação por essa notícia que ele deu, né? Por vazar essa informação de que o Peter Parker era o Homem-Aranha e praticamente arruinar a vida dele por completo. Mas infelizmente essa cena não foi pro filme, cara, ia ser sensacional de ver isso. E obviamente uma das partes mais essenciais do Homem-Aranha são os vilões. Sem eles, a gente não teria esse filme todo. O chefe de departamento de artes conceituais da Marvel teve uma discussão gigantesca com o pessoal sobre se eles deveriam realmente mudar os uniformes ou manter ali de acordo com os uniformes clássicos desses vilões. Se eles manteriam o estilo original ou se eles mudariam pra se parecer mais com esse universo cinematográfico da Marvel. E a decisão final foi de respeitar esses designs originais, mas fazer ali algumas pequenas modificações para eles se encaixarem um pouquinho melhor nesse mundo atual. Ele comentou que diversas versões do Dr. Octopus foram criadas no decorrer do processo, algumas mais alinhadas com a visão do universo da Marvel e outras que pareciam mais as versões antigas lá dos quadrinhos até. Em uma arte conceitual, esses artistas até imaginaram o Dr. Octopus com as pernas do Iron Spider, velho. Mas no final eles decidiram deixar ele praticamente igual à versão clássica do Sam Raimi, respeitando ali o trabalho original, mas agora com esses tentáculos sendo incorporados pela tecnologia Stark. Uma diferença muito grande que foi retratada pelo Alfred Molina, né, o ator que faz o Dr. Octopus, foi principalmente nos braços, né, nos tentáculos do Dr. Octopus, que nos filmes do Sam Raimi eles eram reais e eram manipulados ali por atores mesmo. Só que dessa vez eles foram totalmente feitos com CGI, e isso, segundo ele, deu muito mais liberdade de movimento. E logo no primeiro confronto do Peter com o Dr. Octopus, a gente também tem a presença do Duende Verde, que também teve diversas artes conceituais descartadas no decorrer do processo. O pessoal disse que o traje do Duende foi muito mais difícil de desenvolver e adaptar ao universo da Marvel. E pra conseguir adaptar isso melhor, uma decisão que eles tomaram foi que o Duende destruiria o capacete no decorrer do filme. O que de certa forma simboliza o Norman tentando se livrar dessa versão maligna. Isso também colaborou muito com o Willem Dafoe, o ator que tem sim um rosto muito expressivo, e foi realmente melhor tirar esse capacete dele da equação, para que dessa forma o Duende tivesse muito mais expressão no decorrer do filme e se demonstrasse realmente como esse vilão aterrorizante que ele é, velho. Só que como os artistas que desenvolvem as artes conceituais não tinham uma noção disso, eles fizeram diversos modelos incríveis, cara, pro Duende Verde. Eles chegaram a imaginar o Duende Verde incorporando algumas tecnologias do universo da Marvel no arsenal dele, e que talvez durante alguma batalha o traje do Norman ficasse danificado, e nesse processo ele substituiria partes do planador dele. Inclusive um desses artistas foi quem teve a ideia de dar esse capuz roxo pro Norman Osborn, na intenção de dar pra ele mesmo essa aparência um pouco mais pós-apocalíptica, além de representar esse Duende Verde lá dos quadrinhos, né, cara, de uma forma mais fiel. Eles chegaram a construir um design onde o capacete do Norman ia na frente do planador, que inclusive também é uma grande inspiração lá dos quadrinhos e das animações do Homem-Aranha. Também teve uma versão descartada onde o Norman roubaria os equipamentos dos elfos negros que a gente vê lá no filme do Thor Mundo Sombrio, mas a mais absurda de todas é essa daqui, velho. Onde no decorrer do filme o Norman ia perder esse planador e em vez disso ele teria que usar a tecnologia do Tony Stark pra melhorar esses equipamentos dele, além de usar parte da armadura do próprio Tony Stark como equipamento, mano. Também tiveram algumas outras artes que não foram pro filme do Lagarto, onde ele apareceria com esse jaleco e aquela calça roxa, uma aparência que lembra muito os quadrinhos da Marvel. Eles também descartaram a possibilidade do Connors ter um dispositivo que ia permitir a ele manter o controle sobre si mesmo, mas no final eles acabaram mantendo o Lagarto mesmo todo bizarro, igual lá no espetacular Homem-Aranha. Os artistas mencionaram que era muito importante que o Jamie Foxx aparecesse mais na tela, então obviamente eles descartaram imediatamente a possibilidade daquele visual todo azulão lá do espetacular Homem-Aranha 2. De início, a alternativa principal era que o Electro fosse contido pela tecnologia
nanotecnologia. Então eles projetaram vários dispositivos ali no traje dele que permitiriam que ele conseguisse canalizar essa energia toda. E dessa forma eles também conseguiram construir um design muito parecido com o dos quadrinhos, com aquela estrela ali no rosto. Já falando do último vilão desse sexteto sinistro, né, o Sandman, eles realmente não tinham muito o que mudar na aparência do personagem. Mas agora, querendo ou não, a CGI, o nível de tecnologia que esses filmes atingiram, conseguiram deixar o Sandman muito mais realista do que lá nos filmes do Tobey Maguire. Mas agora, a parte que todo mundo quer ver, mano. O que foi mudado, o que foi descartado dessas variações do Homem-Aranha que apareceram no filme, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield? Muitos designs e alternativas foram pensadas pelos artistas, mas apesar disso, eles acabaram mesmo retratando os trajes clássicos, como eles foram feitos lá no início de tudo. Pro próprio Homem-Aranha do Andrew Garfield foi pensado em uma versão bem mais agressiva, com um traje mais escuro, com linhas vermelhas, bem semelhante ao traje do Homem-Aranha 2099, por exemplo. Eles também pensaram numa espécie de traje mais tático pro Tobey Maguire, que já é um Homem-Aranha mais velho, mais experiente, o que incluiria também um traje mais resistente, um traje mais protegido pra proteger mesmo essa versão do Homem-Aranha. Uma dúvida grande pra esse filme era como esses personagens seriam introduzidos no filme, e de início, os artistas tiveram diversas ideias, velho. Embora na versão final eles apareçam por meio daqueles portais, né, uma ideia inicial era que cada um desses Homens-Aranha enfrentassem os seus respectivos vilões, mas cada um em um lugar diferente da cidade de Nova York. A ideia inicial pra essa batalha era que ela ocorresse lá na Torre dos Vingadores, mas por fim ela foi descartada, e por fim eles decidiram que seria bem mais emocionante uma batalha na Estátua da Liberdade, principalmente com essa ideia toda de adicionar o escudo do Capitão América na estátua. Mas um detalhe que acabou indo pro filme são os trajes que o Homem-Aranha do Tom Holland usa no decorrer do filme. Ele usa, assim, diversos trajes. Um dos mais icônicos é o Iron Spider, né, com essa nanotecnologia do Tony Stark. E os artistas também pensaram que esse traje precisaria ser guardado, ser armazenado em algum lugar. Então eles projetaram esses cintos de utilidades, né, essas pochetes pro Homem-Aranha armazenar esse traje. E apesar de não aparecer no filme, o Homem-Aranha usa sim essa pochete pra armazenar o traje, só que ela fica por baixo da roupa. Inclusive, em uma dessas artes, quando o Peter conseguisse controlar os tentáculos ali do Dr. Octopus, ele ia utilizar essa espécie de visor, mano, esse capacete, esse óculos de realidade virtual pra conseguir esse controle, mano. Mas infelizmente essa ideia foi descartada. No decorrer do filme, uma pessoa acaba jogando tinta no traje do Peter, e ele acaba usando o lado contrário desse traje, né, invertendo o uniforme. E eu lembro que de início, mano, quando vazaram algumas fotos desse traje preto do Homem-Aranha, muita gente supôs que poderia ser o traje do Venom. E sinceramente o pessoal não foi muito longe não, porque em algumas artes conceituais a gente vê sim uniformes muito parecidos com o do Venom. Inclusive muito parecido com o traje clássico do simbionte lá dos quadrinhos, né, que aparece lá em Guerras Secretas número 8. No decorrer do filme, o Peter tenta solucionar esse problema dos vilões, pra conseguir salvar cada um deles ao invés de mandar eles de volta pras próprias realidades, onde eles vão inevitavelmente acabar morrendo. O primeiro vilão que o Peter ajuda é o Dr. Octopus, que em agradecimento devolve essa parte de nanotecnologia que ele havia pegado do traje do Peter. E esse novo traje do Peter, integrado com nanotecnologia, é chamado de traje integrado. E nas artes conceituais do filme, esse uniforme tinha um design bem diferente. Algumas ideias mais simples, mais básicas, e algumas sim bem diferentes. Esse traje, por exemplo, lembra muito o Iron Spider lá dos quadrinhos, sem os tons pretos, apenas com os tons em vermelho e dourado. Outro detalhe interessante é que durante as filmagens do filme, eles ainda não estavam com o roteiro totalmente concluído para começar a gravar. Então partes do que a gente tem nas artes conceituais do filme acabaram não indo para a versão final dos roteiros. Então esses artistas criaram vários possíveis cenários onde essas duas versões do Homem-Aranha poderiam aparecer no decorrer do filme. E em várias dessas artes dá pra gente ver que na maioria das vezes o Doutor Estranho é quem acaba abrindo os portais para trazer esses heróis nesse terceiro ato e não o Ned. E já na batalha final do filme, foram criados vários conceitos para a Estátua da Liberdade, que além de ter dado pro filme uma grande oportunidade, né, de fazer uma batalha super legal ali da Estátua da Liberdade, que é um ponto bem, né, bem conhecido de Nova York, também dava a oportunidade de fazer uma homenagem pros Vingadores que salvaram o mundo. E essa sequência, de acordo com o time de desenvolvimento, foi a que mais deu trabalho pros artistas. Eles tiveram que construir todo o modelo 3D de todo o cenário para ter todos esses ângulos diferentes para construir a batalha. E nas artes conceituais que foram deletadas do filme, mano, essa batalha ia ser melhor ainda do que ela foi. Eles criaram um conceito, por exemplo, da MJ pegando ali a capa do Doutor Estranho e voando, e até mesmo o Ned subindo em cima do planador do Norman Osborn, cara. Olha que bizarrice. E finalmente, no final do filme, os nossos heróis vencem os vilões e todo mundo retorna pra casa. Todo mundo tem a mente apagada, ninguém mais lembra que o Peter Parker é o Homem-Aranha, inclusive a própria MJ. O Peter segue a vida dele e agora ele tem um novo recomeço pro próximo filme do Homem-Aranha, mas sem antes, lógico, criar um novo traje. E segundo o diretor, a inspiração principal pro Peter pra criar esse novo uniforme foram as duas outras versões do Homem-Aranha, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Ou seja, esse traje novo do Homem-Aranha é uma espécie de inspiração desses trajes clássicos do Homem-Aranha. Essa nova versão do Peter é uma versão muito mais madura, uma versão adulta mesmo do Homem-Aranha, que passou por todas as perdas, aprendeu sim que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e o nome pra esse traje é Ultimate Spider-Man. E pra esse novo traje do Peter, mano, também foram criados vários conceitos
muito legais que não foram pra versão final do filme. A gente vê, por exemplo, algumas alternativas de lentes pra esse uniforme muito parecidas com o do superior Homem-Aranha, por exemplo, e até aqueles olhos bem grandes, né, como o Homem-Aranha do Tobey Maguire. E de tudo isso que foi mostrado, mano, que não foi pra versão final do filme do Homem-Aranha, o que você mais gostaria de ter visto? Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Eu confesso que eu queria muito ter visto pelo menos aquele traje preto do Homem-Aranha e até mesmo o Duende Verde utilizando a tecnologia do Tony Stark. Ia ser demais de ver isso no filme. Comenta aqui embaixo o que você acha, que eu gosto muito de ver a opinião de vocês, mano. Eu sempre tô lendo todos os comentários. Aproveita e deixa aquele likezão que dá uma força gigante pra gente continuar produzindo tudo isso e se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando no universo da Marvel e no universo de Homem-Aranha. Saindo mais alguma novidade, eu trago aqui sem dúvida alguma. Aproveita e clica nesse vídeo aqui, onde eu falo um pouquinho mais sobre Homem-Aranha e todo esse universo. Eu sou o Piver, um abraço e um beijo, fica com Deus.